YouTube! Vivemos em um mundo onde Elden Ring acabou de sair, o que significa que todo mundo está jogando muito no momento e achando incrível. Eu não estou fazendo isso. Por quê? Porque meu PC não roda. Então eu não vou jogar Elden Ring pelos próximos, 8 anos, eu acho. Tem sido assim com, todos os jogos novos que saem eu não posso jogar. Eu ainda não joguei o Witcher 3 inteiro, gente. Mas com isso, veio à tona um assunto, pelo menos entre os círculos que eu ando e as pessoas que eu converso, e com isso eu quero dizer, alguns amigos trouxeram isso à tona, que eu acho importante comentar, falar sobre agora, que é Dark Souls, o jogo antecessor da From Software, no caso, não é tão difícil. E isso, na verdade, não é uma coisa ruim. Na verdade, isso é importante. Por quê? A gente tem que voltar um pouco pra ver a narrativa inteira disso. E falando nisso, eu sei que Elden Ring não é tão difícil quanto Dark Souls, pelo menos é o que me disseram. O jogo é bem mais tranquilo do que Dark Souls, mas ainda assim eu acho importante dizer isso. Vamos lá. Quando Demon's Souls saiu em 2009, eu ganhei uma revista, aquela Dicas e Truques para PlayStation, que falou sobre o jogo. E a principal coisa, a primeira coisa, a coisa mais importante que eu ouvia sobre o jogo é que ele é difícil. Demon's Souls é um jogo difícil. Meu Deus do céu, você morre, você perde toda a sua experiência. Seu XP inteiro acaba, porque você morreu. E aí você tem que pegar de novo. Se você não conseguir, você perde seu XP pra sempre. Isso é muito difícil. E sim, isso é difícil, isso é uma mecânica bem punitiva aqui, é legal até. E, você tem que prestar atenção em tudo, qualquer coisa no jogo pode te matar, o dano que cada inimigo te dá é muito, muito alto, então você tem que realmente prestar atenção em tudo, porque até o inimigo básico pode te matar naquele jogo. E sim, tudo isso é verdade, Demon's Souls não é um jogo fácil, é um jogo bem difícil. A grande questão que é importante aqui é que Demon's Souls é um jogo sensacional, além de ser difícil. Isso não é uma coisa que é muito mencionada, na verdade, especialmente na época. A ideia era só: Demon's Souls é difícil. E acabou a história aí. Não é que a lore é legal, não é que os gráficos eram, muito, muito bonitos pra época. As lutas contra o chefe não é que elas são boas, tem um design bom, até porque a maioria é mais um puzzle, meio que não tem, é bem complicado. É só que elas são difíceis mesmo, os inimigos são difíceis, tudo é difícil. A distância entre os checkpoints é difícil e tal. Essa foi a grande narrativa que trouxeram. E aí Dark Souls saiu em 2011, e a popularidade de Dark Souls foi infinitamente maior que a de Demon's Souls, como nós sabemos. Agora, todo mundo tava de olho nesse jogo. Não só a galera que tava vendo exclusivo de PlayStation, que tava olhando esse jogo um pouco desconhecido, um pouco que passou por baixo do radar e tal. Meio, não vou falar indie, mas um jogo meio cultizão e tal. Agora tava todo mundo olhando pra Dark Souls. E Dark Souls saiu em 2011. Sabe o que saiu também em 2011? Muito jogo muito fácil. Ao olharmos as dificuldades de jogos com o passar das décadas, anos 70 e 80 precisam ter jogos difíceis, porque jogos de fliperama estão lá pra você gastar todo o seu salário tentando zerar aquela bosta, e jogos do Nintendinho duravam 40 minutos pra tu zerar. Portanto, o jogo tinha que ser muito, muito difícil, senão você vai zerar em 40 minutos e por que eu gastei 200 conto nesse bagulho? Super Nintendo é uma coisa, e aí PS1 os jogos continuaram difíceis porque sim. Assim como o PS2, só meio que, aos poucos foi ficando cada vez mais fácil, porque não tinha uma necessidade natural pra deixar o jogo difícil. Aí que popularizou níveis de dificuldade diferentes, certo? E a gente chegou na época, a sexta geração de consoles, tá certo? Sexta ou sétima? Sétima? Eu não lembro. PlayStation 3 e Xbox e tudo mais. E acontece que nesse momento os jogos tiveram um boost de popularidade bem maior do que antes. Todo mundo tava jogando os jogos. Ficou muito, muito, muito popular e muito conhecido o hábito de jogar videogame. As pessoas só jogavam muito. Por estar tão popular assim, é natural que os jogos ficassem um pouco mais fáceis. E eles ficaram. Eu acho que é a partir do PS3, da época do PS3, que eu pessoalmente... Eu não sou o melhor jogador de videogame de todos os tempos. Eu não sou bom. Só que eu jogo jogos no mínimo no difícil hoje em dia. Especialmente porque eu tenho jogado muito dessa geração. Então, já sou PS3. Jogos dessa época são fáceis, então você mesmo que tinha que botar a sua dificuldade. Às vezes, jogos dessa época eu até boto challenge runs pra deixar o jogo mais interessante. Só que era o que as pessoas estavam acostumadas nessa época. O jogo ser meio fácil, né? O jogo não ser um grande desafio. Ser uma caminhada meio tranquila e tudo mais. Mesmo que você jogue no médio, que seria, teoricamente, o recomendado. Tá muito calor. Eu não acho que um ventilador vai me ajudar. Ajudar meu som, no caso, mas eu realmente estou morrendo, gente, me desculpa. Eu tô suando fazendo esse vídeo, por isso que as palavras não saem direito. Enfim, jogos daquela geração, fáceis. Chegou Dark Souls. Dark Souls é um jogo difícil. Mas Danael, no início desse vídeo você falou que não é. Eu vou chegar nisso, vamos lá. Dark Souls é um jogo difícil, é um jogo bem complicado, porque pegou a ideia de Demon's Souls e trouxe pra um público mais geral, porque todo mundo agora está olhando pra Dark Souls. O que faz Dark Souls ser um jogo difícil?
o dano alto de tudo, tanto seu quanto dos oponentes, o fato de que as fases são um labirinto, e o fato de que quando você morre, você tem que ir atrás das coisas que você perdeu. Não só você tem que correr, você tem que lidar com o desafio que você acabou de perder. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você morre contra um chefe. Quando você morre, você não vai spawnar no chefe pra você lutar contra o chefe de novo. Você vai spawnar muito atrás, e você vai ter que fazer o caminho inteiro de volta, tomando o mínimo de dano possível, porque o que você tem pra se curar no jogo são os Estus Flasks. Você tem uma quantidade limitada de heals no jogo. Você não vai se curar, você não tem cura infinita. Então você tem que chegar no chefe de novo pra pegar as suas almas. Não só sem morrer, mas levando o mínimo de dano possível. Então a dificuldade está nisso daí. Ótimo. E aí o jogo ficou mega popular, e o jogo foi mega popular por ser difícil. E isso é errado, porque assim como o Demon's Souls, Dark Souls não só é um jogo difícil, é um jogo bom. É um jogo muito bom, na verdade. E aí veio aquela galera, sempre que alguma coisa fica popular e tudo mais, vem a galera que quer, tipo, fazer um debunk. De tipo, Dark Souls é um jogo ruim. Por quê? Porque é um jogo fácil. Você perdeu o ponto! É isso que eu quero dizer mais com esse vídeo. Falar que Dark Souls é um jogo difícil é ruim pra Dark Souls, porque você tá se focando no gimmick, que foi o que atraiu as pessoas. Mas não é isso que deveria atrair as pessoas. O que deveria atrair as pessoas pra jogar esse jogo bom é o fato dele ser bom. A dificuldade ajuda com a atmosfera do jogo. Dark Souls 1 tem essa vibe meio deprimente e sem esperança. Você realmente está em uma Dark Fantasy ali. E com isso, tudo tá mostrado nisso. Não só os personagens estão todos deprimidos o jogo inteiro e tudo mais. A trilha sonora, quando tem, tipo, em Firelink Shrine, é mega pra baixo e mega melancólica e tudo mais. A lore, a história, tudo pra baixo e melancólico. O primeiro vídeo nesse canal, é terrível, não vejam, é sobre como Dark Souls fala sobre depressão. E junto com isso, o gameplay ajuda nessa mensagem. O fato de que, tipo, cada ataque que seu personagem dá parece que é um desafio. As animações são, tipo, exageradamente longas e tudo mais, porque minha bateria sempre acaba quando eu tô tentando gravar esses vídeos. Mas vamos ver se vai dar certo até o final, né? Mostrar o peso, o sacrifício que é lutar o que ele tá lutando. E a dificuldade do jogo vende isso também. Dentro da lore do jogo, a ideia é, se você desistir, se você parar de jogar, você é que nem os outros Hollows que estão em volta. Você vira Hollow quando você, depois de ser um Undead, você tá morto e tal, você é um morto imortal. Os Hollows simplesmente desistiram. Eles não tem mais por que viver nesse mundo. Então eles só viraram uma casca vazia do que eles eram antigamente. O gameplay vende isso dentro da ideia de, se você largar o jogo, se o jogo for muito difícil pra você, você é um Hollow agora. Você deixou o controle de lado e seu personagem, teoricamente, é um Hollow, vagando pelo mundo. Então a dificuldade de Dark Souls ajuda pra narrativa sendo contada ali dentro. Não é uma dificuldade de graça, tem muito mais coisa dentro de Dark Souls pra se analisar e ver do que só é um jogo difícil, ponto final. E a graça do jogo vem do quão bem feitos são as fases. O level design é muito legal, o fato como a primeira metade do jogo inteiro é um labirinto. Você vai pra um canto, que vai pra outro canto, que vai pra outro canto, que vai pra outro canto. Você tem que ir procurar por si próprio. E junto disso, quando você já zerou o jogo uma vez, você percebe, ao invés de eu vir por aqui, eu posso só vir por aqui, dar a volta e pronto, resolvi. Tranquilo e tal. É um jogo muito legal de se explorar. Não só nas primeiras vezes que você joga o jogo, mas hoje, quando eu sei todos os cantos do jogo, é legal pra cacete também. E o combate do jogo também é muito maneiro, porque você tem que estar atento. Mas tá aí a questão, no momento que você começa a prestar atenção no que você tá fazendo, no jogo que você tá jogando e tudo mais, no momento que você aprende a jogar o jogo fica fácil. É um jogo que fica tranquilo quanto mais você joga, o que é normal. A dificuldade tá na primeira jogatina. Mas não só isso, a dificuldade na primeira jogatina tá no fato de que você só não sabe no que você tá lidando. É a primeira vez que você tá lidando com tudo aquilo. E tem maneiras de você deixar o jogo muito fácil até a primeira jogatina. Se você pegar a Black Knight Sword, você vence, parabéns, você tá dando pra cacete e tal. É isso. Aí eu tenho um amigo que há muito tempo falou que, tipo, o jogo é ruim porque ele não é difícil. E uma das ideias é, tipo, você tá andando e você leva dano de um inimigo que tava atrás de uma parede. A partir daí, o jogo fica fácil, porque você sabe que o inimigo tá ali atrás. É só você virar e lutar contra ele. O jogo é fácil, o jogo é simples, o jogo é pateticamente fácil. E o que eu digo pra você é, você não devia nem ter levado o primeiro dano, tá ligado? O que isso tá mostrando é, basicamente, presta atenção nas coisas à sua volta. O jogo vai tentar te dar armadilhas. Em geral, manda muito bem nisso. Tem alguns que são meio zoados, tipo o dragão na ponte. Eu acho estúpido o dragão na ponte, na verdade. Mas, em geral, a maioria das armadilhas que o jogo te bota, depois de cair na primeira,
você não deveria cair nas outras. O jogo só tá te falando, aí temos armadilhas, preste atenção. E você tem que jogar o jogo prestando atenção. É isso que o jogo tá te falando. Ah, depois que eu morrer e voltar, o jogo fica fácil. Depois que você zerar o jogo uma vez, o jogo fica ridículo. Tá ligado? O desafio pós primeira vez que você zera é você zerar com outras builds. Ou zerar com builds mais difíceis, ou botar umas challenge runs e tudo mais. Quando você se acostuma com Dark Souls não vira não fica um jogo difícil, mas ele continua sendo um jogo bom. Eu já zerei Dark Souls 1 e Dark Souls 2 muitas vezes, pelo menos umas 5 vezes cada um deles. Então o ponto em geral que eu quero dar pra esse vídeo aqui é: Dark Souls é um jogo difícil, em geral, se você comparar tanto com jogos da época, ele era um jogo absurdamente difícil, quanto com jogos hoje em dia, ele é um pouco mais difícil do que a maioria. A questão é que tantos jogos já pegaram inspiração em Dark Souls que a gente já tá acostumado. A dificuldade de jogos aumentou mais recentemente. Até porque Souls-like ficaram populares recentemente. Então a gente tá acostumado com a ideia de você morre e você perde todo o seu XP. Se você pensar na época, isso era maluquice. Só que ele não é... O jogo não devia ser popular porque ele é difícil. Ele realmente não devia. E eu não acho que você deveria popularizar ele assim. Até porque tem jogos que são mais difíceis. Eu tô jogando Mass Effect 3 no momento, eu estou jogando no difícil. Eu vou ser bem sincero, eu tô apanhando mais agora do que apanho com Dark Souls, geralmente. Por quê? Porque eu ainda não peguei o ritmo do jogo pra poder jogar direitinho. Não é que o design do jogo é mais difícil, mas é porque o jogo tá sendo mais difícil pra mim, tá ligado? Não só hoje em dia você vai encontrar jogos mais difíceis, no passado você vai encontrar jogos muito mais difíceis que Dark Souls, e até quando Dark Souls era considerado um jogo impossivelmente difícil pra cacete, você vai encontrar jogos mais difíceis lá também. Porque o apelo de Dark Souls não é ser difícil. Se você pega qualquer jogo e bota no hardcore, na última dificuldade, o jogo é mais difícil que Dark Souls. A diferença é que o jogo é menos punitivo que Dark Souls, mas tudo vai dar mais dano, você vai morrer muito mais rápido, você vai morrer muito mais vezes Dark Souls, te garanto. Só que também tem o fato de que por Dark Souls, quando você morrer, você tem que andar de volta pro lugar. Parece que é mais difícil do que é, mas não é. Você só tem a frustração de andar de volta e prestar atenção e não levar dano no caminho até lá. Kingdom Hearts 2 Final Mix, os chefes difíceis são muito mais difíceis que Dark Souls. Você, sei lá, passa 7 horas na luta contra um chefe. E é só a luta contra o chefe mesmo. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, no fim das contas, eu saí um pouco do meu ritmo, é que não só tem jogos mais difíceis que Dark Souls, como isso não é uma coisa ruim, e isso não deveria ser uma coisa ruim, porque Dark Souls não deveria se vender pelo fato do jogo ser difícil e ponto final. O jogo ser difícil tá dentro do design dele e como ele funciona, mas ele tá ali pra deixar uma experiência melhor. Não é um jogo que você vai jogar pra você zerar e falar: eu zerei Dark Souls, eu sou incrível. Não, cara, zera Dark Souls porque o Dark Souls é bom. É um jogo que você tem que parar e jogar e prestar atenção em tudo e tudo mais. Mas eu te garanto, ele não é impossível. Ele é um jogo com dificuldade acima da média, mas ele não é um jogo impossível. Não é um jogo que, ai meu Deus, só quem zera é o melhor jogador de todos os tempos. E aí você zera e fica tipo: nossa, esse jogo é fácil, na verdade. Não sei porque vocês gostam dessa bosta, que jogo fácil, que estúpido. Eu gosto que é bom! É isso! Enfim, é isso. Eu queria só desabafar um pouquinho sobre Dark Souls, já que Elden Ring tá em pauta. Eu abri meu Apoia-se, vão lá dar uma olhada no meu Apoia-se e tudo mais. Mas junto com ele, eu também abri minha página Seja Membros, aqui no YouTube. E eu acho que eu prefiro ela, no caso. Eu prefiro que vocês vão nela. Eu vou ver o que eu faço com o Apoia-se. A maioria das pessoas que me apoiaram no Apoia-se são amigos, então isso facilita. Eu acho que tem só uma pessoa que não é conhecida na vida real que foi lá. Então eu vou ver ainda o que eu faço com o Apoia-se. Mas se vocês quiserem me auxiliar financeiramente, eu recomendo aqui pelo próprio YouTube mesmo, na página do Seja Membros. Então se você tiver como, me ajuda, seria bom. Eu quero jogar o The Ring algum dia. Enfim, é isso. Até a próxima. E até! Riverdale 2 daqui a pouco, eu juro. Até!